Gente, eu mudei aqui o lugar da internet. Vamos ver se vai rolar? Agora? Acho que agora vai, hein? Vamos colocar aqui as coisinhas. Olha, duro de fazer live de casa é cachorro, sabe? Periquito, é filho, é sinal. Vamos ver se. Acho que agora vai, gente. Ótima tarde! E aí, nosso assunto tá top. Vamos colocar aqui que vai ser sobre longevidade hoje. Maravilha, bem-vindo, gente. Ótima tarde. Friozinho, né? Aqui, que é da região de São Paulo. Estou em Arujá. Onde vocês estão? Se tiverem calor, aproveite, porque olha, eu sou amante de um sol e de um verãozinho. E esse inverninho vai me deixando borocochô. Carol, Tati, Sandra, boa noite, gente. Aqui já tá noite também, já tá super escuro. Bom, vocês que estão entrando, esse assunto muito bacana, né? Trouxe algumas coisas bem interessantes. Até o final da live vocês vão aprender 12 itens que eu separei aqui para vocês conseguirem aumentar a longevidade. E vocês vão entender todo o conceito. Muito legal essa live. Fiquem até o final. Convide todas as pessoas que vocês queiram que estejam aqui com a gente para aprender como cuidar da saúde, como cuidar do corpo, como trazer aí para nós, né, que estamos aí, todos nós, desde que nascemos, começamos esse processo de envelhecimento. E não tem só a ver com a nossa pele, tem a ver com tudo, né? Tem a ver com cada órgão do nosso corpo, ele tem um tempo de vida. E o que vocês vão aprender aqui, que é só uma pontinha do que dá para aprofundar esse assunto, já vai fazer grande diferença na vida de vocês, se vocês começarem a implementar isso na rotina de vocês, né? Então, é muito importante o que vocês vão aprender aqui hoje, tá bom? Então, não se esqueçam de chamar. Tá frio, né, Renata? Ó, não se esqueça de mandar para pelo menos 5 ou 10 amigos essa setinha aí, essa flechinha. Todas as pessoas que vocês querem o bem. Pessoas que às vezes pensam que cuidar da saúde, que cuidar do corpo, que é algo muito complicado, que é algo que é inacessível. E vocês que estão aqui comigo nesse tempo aprendendo, né? Sabem que isso não é uma verdade. Então, nós já vamos começar aqui com esse assunto. Eu vou falar um pouco aqui sobre essa questão de envelhecer, né? E deixa eu ver aqui nas minhas anotações. Eu fiz algumas anotaçõezinhas dos itens principais que eu quero que vocês entendam de alguns termos, tá? Então, assim, desde que a gente nasce, né? A gente só vai crescer, né? Somos crianças, passamos pela fase da juventude, né? E aí, óbvio que a gente vai passar depois para aquela fase de adulto mais maduro e vamos chegar aí ao nosso envelhecimento. Vocês já perceberam que existem pessoas, por exemplo, que você olha, que ela tem 50 anos, por exemplo. Eu noto isso muito nos meus pacientes, né? Então, tem pacientes... Eu lembro de uma vez que eu recebi uma jovem senhora, ela já estava com quase 60 anos, mas os parâmetros de exame de sangue, a composição corporal, a vitalidade, a memória, o corpo dela, a pele dela, não eram de uma pessoa de 60 anos, né? E aí, quando você vai começar a fazer aquele questionário, começa a fazer as perguntas, o que você faz, como que é a sua rotina e tudo mais, já fazia 10 anos que essa pessoa, ela já passava como nutricionista e ela já se cuidava muito, então ela fazia atividade física, ela cuidava da alimentação, ela tinha toda uma rotina voltada para aquilo, já fazia 10 anos, o que não era muito, ela começou com um pouquinho antes dos 50 anos, né? Então... Olha só, quanto mais cedo a gente começar a entender e valorizar tudo isso, melhor. Por quê? O que caracteriza a baixa qualidade de vida nossa, né? No envelhecimento, não é adoecer? Não é aquele envelhecimento que a pessoa fica sem aptidão para fazer as coisas, né? Então, ela quer, por exemplo... dirigir, ela já não pode mais, ela quer, por exemplo, bater um papo, ela quer fazer um trabalho, ela já não tem mais capacidade cognitiva, muitos velhinhos já não conseguem mais levantar e fazer as coisas naturais do dia a dia, como andar, se movimentar, né? Então, isso é o que faz com que a velhice, né, o envelhecimento, ele se torne algo que a gente não quer muitas vezes passar, né? Mas aí você vai perceber que existem pessoas de 90 anos que estão ótimos, que estão muito bem.
E aí, o que a ciência fala sobre isso? É só um fator genético? O meu estilo de vida pode influenciar nisso? O que de fato faz grande diferença no que eu vou, de como eu vou chegar numa idade mais avançada, seja nos 40, seja depois dos 30, 40, 50, 60 anos, que eu acho que é o objetivo de todos nós aqui que estamos aqui com esse tema, né? A gente chegar numa idade, quanto mais a gente tiver vitalidade, quanto mais a gente tiver saúde, energia, beleza, composição corporal, né, bacana, se sentir bem com a gente, poder fazer diferença na vida dos outros, poder fazer diferença no mundo, né, é isso que vai vibrar no nosso coração. Então a gente está numa era onde a ciência tem muita coisa que a gente pode fazer para isso, né, mas só que tem um contraposto, por quê? Na era da minha vovó, né, eu tava até conversando com a minha avó já tá com 95 anos, e tá super bem, gente, super bem, vocês não têm noção, né? A Ana Paula falando que lá na França os idosos são super independentes, são super ativos, né? Então, a minha avó, ela tem 95 anos e tá super bem. Eu acredito que a alimentação e o estilo de vida dos nossos avós contribuíam para o que eles são hoje. Então, o que fazia uma pessoa morrer antigamente com 30 anos, né? Eram as doenças que antigamente não tínhamos os medicamentos. Então, por exemplo, agora não veio o coronavírus, né? Então, imagina que vinha uma doença e não tinha antibiótico, a pessoa morria daquela doença, tá? Mas hoje, o que mata as pessoas, jovens inclusive, são as doenças crônicas, tá? Não são mais essas doenças como o coronavírus que veio agora nos surpreender, por incrível que pareça, né? Câncer, diabetes, obesidade, essas doenças crônicas, elas matam muito mais e, além de tudo, acabam com a qualidade de vida da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que sofre de depressão, de ansiedade, né? Ela tem uma qualidade de vida muito ruim, independente da idade, né? Então, gente, a gente tem que entender todo esse processo, esse mecanismo, como que acontece. Existe um termo que a gente usa dentro da ciência que chama radicais livres. Vocês já ouviram falar dos radicais livres? O que os radicais livres, né? Eu vou tentar explicar de uma forma bem didática, assim, bem simples, para você entender mais ou menos o conceito, tá? Os radicais livres é como se eles fossem algo que enferrujasse, mas é algo necessário também, que o processo de estar vivo já produz radicais livres, tá? Só que existe uma balança que, se eu tivesse uma luzinha aqui agora, eu ia fazer uma gangorrinha, né? Na gangorra, eu tenho que ter uma quantidade de antioxidantes tão boa ou melhor do que a produção dos meus radicais livres, né? Então, assim, o que faz aumentar os radicais livres é aquilo que nos faz envelhecer. E, por consequência, também faz com que a gente adoeça, tá? O excesso dele, né? O excesso de radicais livres, ou seja, eles desequilibrados, é que vão nos levar a um processo de adoecimento, tá? Então, o que faz com que esses radicais livres entrem em equilíbrio? A ingestão, o consumo de substâncias que são antioxidantes. Isso é só conceitual que eu tô falando, depois vocês vão entender tudo, tá bom, gente? Vocês conhecem o jeito da live, né? Bom, tem um processo também de envelhecimento que chama glicação. Esse eu acho que é um pouquinho mais fácil que você esteja aqui, talvez você não tenha ouvido nesse termo, mas o que é? O que é glicar? É um processo muito parecido quando você pega o açúcar, coloca na panela e coloca no fogo. E aí você vai lá na sua panelinha, o que vira aquilo? Não vira uma crosta, né? Esse processo dentro do organismo, ele também traz o envelhecimento celular. E como que acontece isso, né? Como que eu tenho um aumento de glicação? Vem simplesmente pelo fato de consumir açúcar e carboidratos de forma livre, tá? Exageradamente. Então, como que eu sei que eu estou glicando? É quando a minha hemoglobina glicada lá no meu sangue, no meu exame de sangue, ela começa a aumentar, tá? Existem padrões desses exames para longevidade, porque a gente não tá falando aqui que a gente não quer só ficar doente. A gente está falando aqui que a gente quer ficar vivo e que a gente quer expressar a vida, né? Que é muito diferente, não é? A gente não quer só não adoecer, a gente quer estar bem, a gente quer estar nos nossos níveis ótimos. E isso é muito possível. E algumas coisas que eu quero colocar aqui para você
é que às vezes as coisas mais simples do seu dia a dia, alguns pequenos movimentos que você pode fazer, você já pode estar ajudando nisso, tá? Algo também sobre a longevidade. Na pontinha do nosso DNA existe algo que chama cromossomo. E lá bem na pontinha do cromossomo, que é um negocinho assim, ó. Já viram, né, a foto? Até minha logo nova, ela tem a ver com a fita, por causa disso. Essa pontinha desse cromossomo chama telômero. O que é um telômero? Ele é proporcionalmente... Então, vamos supor, toda vez que eu tenho excesso de radicais livres e toda vez que eu tenho um processo de glicação, eu começo a destruir a pontinha desse cromossomo, tá? Que é o telômero. Só que quando a capacidade do meu corpo reciclar as células está diretamente ligado ao tamanho do meu telômero. Presta atenção nisso. Chupa essa manga, hein? Isso aqui é babado da ciência. Esse fator de quando ele começa a ficar curto, eu começo a perder a capacidade da renovação celular, que é o que faz eu estar bem, é o que faz eu não adoecer, é que faz aquela coisa de esfoliar a pele, sabe? Você tirar o que é morto. E eu falei muito sobre isso na live de jejum, vocês lembram? Inclusive, jejum é uma técnica maravilhosa de longevidade, tá? Existem algumas substâncias, então tem uma enzima que chama telomerase, tá? Quem tá com o caderninho aí, anota, tá bom? É importante entender o conceito. Por quê? Porque aí você vai entender o porquê que você tem que fazer algumas coisas, né? Então, a telomerase é essa enzima que promove a manutenção. Ela consegue manter o seu telômero por mais tempo. E aí, com isso, o seu corpo consegue fazer essa reciclagem celular com mais eficiência. Quais são os componentes que ajudam eu a aumentar a minha telomerase? Tá? Então, eu até coloquei aqui uma planta que eu acho que é bem legal a gente colocar no nosso dia a dia como forma de suplementação, que chama astragalus. É uma planta da medicina tradicional chinesa, depois você pesquisa, você consegue até comprar isso na internet, tá? Mas essa planta é maravilhosa para longevidade, por quê? Porque ela tem estudos mostrando que o uso constante, contínuo dessa plantinha vai interagir com a sobrevida desse telômero. E aí o seu corpo vai ter maior capacidade de renovação celular, tá? E é por isso que isso vai manter muito mais a saúde dos seus órgãos e todo o processo de envelhecimento, que a gente vai falar aqui depois um pouquinho mais. Também vitamina D em níveis ótimos, né? Eu tenho falado muito sobre a vitamina D, né? Chama astragalus, Gisela. Astragalos, tá? Vitamina D no sangue em níveis ótimos também está associado ao aumento da telomerase, que é essa enzima que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, por isso que eu preciso, sempre que possível, me expor ao sol ou fazer suplementação de vitamina D para que ela esteja em níveis ótimos lá no sangue, né? Obrigada, Aline, obrigada. Astragalus, tá bom? Com U no final, U e S no final, Patrícia. Astragalus, isso, Dayana, é isso aí, tá bom? Depois vocês pesquisem, tá? Vamos lá. Falamos, então, sobre... Aqui, então deixa eu só dar uma revisadinha para vocês entenderem do que a gente tá falando. Sei que tem gente chegando agora, né? A gente tá falando que existem alguns termos aqui, como aumento de radicais livres, glicação, né? E os telômeros que estão envolvidos aí no nosso processo de envelhecimento e o que a gente pode fazer para melhorar tudo isso, tá bom? Então deu para entender esse conceito, né? Tranquilo? Deixa eu ver aqui o que mais, gente. A gente já vai chegar na parte mais prática, tá? Outra coisa que está super envolvido aqui. Vamos lá. A questão, o que diferencia, por exemplo, claro que são muitos fatores, tá? Mas eu quero dizer o principal aqui. O que faz um jovem de 20 anos ser diferente de um idoso de 70 anos dentro da fisiologia? Existe um componente que é o principal. Vocês podem imaginar quais são? Obrigada, Jéssica. Obrigada, Bárbara. Vocês podem imaginar o que nos faz ser diferentes? Qual que é o principal fator que vai me fazer ser diferente de uma pessoa de 20 anos de uma de 70 anos? Vocês nem fazem ideia. Não? É a produção hormonal, pessoal.
olha só, a produção hormonal, ela começa a cair bastantão. Tanto é que se vocês pesquisarem aí no Google, gente, hoje eu tô dando cada dica que só por Deus. Se vocês pesquisarem no Google o Dr. Life, ele foi um médico, o que ele fez? Ele começou a estudar, e aí ele descobriu que a diferença era hormonal. E aí o que ele começou? Ele começou a fazer o corpo dele um belo laboratório, certo? E começou a fazer o quê? Usar hormônios nele. Depois vocês pesquisem esse médico e vocês vão ver que o corpo dele, com 70 e poucos anos, é um corpo mais sarado, às vezes, que de menino de 20. Ele é bem saradão, né? E ele quis provocar isso aí, ele provocou nele mesmo. E quando a gente fala dessa parte muscular, quando a gente olha uma pessoa que é forte, né? Que ela tá forte, que ela tá lá... O pessoal usa esse termo sarado. Você pode ter certeza que para fabricação de músculo, você sabe que a pior consequência da velhice é não ter massa muscular. Por quê? Entre outras, tá? Dr. Life, Vanessa. Dr. Life. Por quê? Porque isso não ter massa muscular tem um termo que a gente usa de sarcopenia, tá? A sarcopenia, o que ela vai fazendo? Ela vai fazendo com que a gente perca a habilidade de fazer as coisas que nós faríamos no nosso dia a dia, né? Então, olha como que é importante a gente cuidar dessa parte de ganho de massa muscular. E a partir dos 30, 35 anos, a gente já tem muito mais dificuldade. Mulher, principalmente, porque eu sei que tem muita mulher aqui, né? A gente já tem maior dificuldade, por quê? Pelas deficiências hormonais que eu falei naquela live lá de hormônio, que eu disse que Deus deu vantagem para os homens, né? Então, imagina só que se você usa anticoncepcional, se você não faz atividade física, se você tem os seus níveis hormonais muito baixos, você vai ter ainda muito mais dificuldade de ganho de massa. Só que isso não é só envolvido à estética, tá? Isso está extremamente envolvido a todo o seu conceito de estar saudável e de ser jovem. Um jovem não tem mais memória do que um idoso, geralmente, né? Os jovens de hoje, nem tanto. Porque é tanta informação que se eles não aprenderem inteligência emocional e as coisas que eu vou falar aqui no finzinho, pode ser com que eles tenham problemas relacionados também à idade, né? Então, assim, o cuidar desse contexto, todo desse laboratório que é o nosso corpo, né? Quando a gente está pensando em longevidade e cuidados, né? A gente tem que pensar em várias coisas. Então, assim, essa questão hormonal, ela é super importante. Agora, como eu falei na live de hormônios, então, a live de hormônios, ela é muito relacionada à nossa live aqui. Por quê? Porque quanto mais eu tiver hormônios otimizados no meu corpo, menos cabelo branco eu vou ter, menos rugas na minha pele eu vou ter, menos flacidez eu vou ter, menos problema de memória, menos problemas de osteoporose, menos doenças, tá? Então eu preciso depois voltar, a gente tá tentando disponibilizar as lives aí, porque eu sei que são muitas, né? Mas precisa voltar lá naquela live de hormônios e aplicar aqueles conceitos, e eu vou falar um pouquinho desses conceitos aqui. Dr. Life, Valzinha, Dr. Life, tá? Então, gente, o principal, tá? Eu quero dar uma resumida aqui. Eu acho que a sua internet que tá travando, tá bom? Aqui tá tudo bem. Ninguém tá reclamando, eu acho que é. Então, hormônios é tudo, né? Agora, como eu faço otimização hormonal, né, Bárbara? A gente falou isso na live de hormônios, né? A gente falou isso. Porque, assim, não é ir lá e só usar hormônio. Você vai usar hormônio quando já não tem mais nada para você, com recursos naturais, fazer. Por quê? Não adianta você querer também trazer para a ciência algo que é bom, por exemplo, de fazer uma reposição de hormônios biidêntica, se você não cuida do seu sono, se você não cuida da sua alimentação, se você não cuida dos níveis de estresse. Estresse, gente... Estresse é uma das coisas que mais envelhece. Por quê? Porque ela aumenta muito a produção de radicais livres. Vocês sabem que a química do pensamento e do emocional é algo que pode te levantar ou pode te destruir, tá? Então, e a gente tá vivendo uma era agora, com o coronavírus, que é desafiador um dia depois do outro. Eu tô falando isso por mim, né? Não é assim? Tem dia que a gente começa a
parar e pensar tudo isso que tá acontecendo no mundo, mas também já não era assim, a gente já não corria muito, a gente já não tava naquela vida muito sem sentido e muitas vezes desvalorizando aquilo que realmente tinha valor na nossa vida, né? Eu tô elaborando um curso que eu vou dar ali meios da pessoa conseguir fazer administração do tempo baseado nos valores, na importância que ela dá para a vida, né? Porque às vezes a gente começa a gastar o nosso tempo, os nossos recursos, nossos pensamentos com coisas que nunca vão acontecer e assim, coisas que a gente realmente não sabe, não consegue enxergar, né? Então, olha só, eu separei aqui, vocês podem anotar, gente, coisas que vão ajudar a gente na longevidade e na maratona. Na maratona, quem participar da maratona, ela vai estar super, super, super ligada a tudo isso que a gente vai falar aqui de uma forma um pouquinho mais profunda, tá? A maratona vai começar amanhã, às 18 horas. É só estar aqui e, de preferência, já ter arrumado uma amiga, ligado para alguém para participar junto, porque a gente queria que vocês tivessem um parceiro de responsabilização, beleza? Então, vamos lá? O principal, eu quero fazer um conceito aqui pra você, né? Imagina que você vai organizar uma casa. Você vai organizar a sua casa. O que você faz? A primeira coisa que você faz para organizar a sua casa não é tirar hormônios, Bárbara, é hormônio bioidêntico, tá? Bioidêntico. Não é começar a tirar os lixos. Que lixos que você pode começar a tirar para você ajudar as suas células, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, diminuir o consumo de carboidratos. Tá? Então a gente pensa principalmente o açúcar e carboidratos de altas cargas glicêmicas. Precisa diminuir. Por quê? Porque eu vou o que, minha linda? Vou colocar no Telegram amanhã. Eu vou colocar, inclusive, tudo que a gente vai falar nesses 5 dias, tá? Tá bom? Então, olha só. E eu posso colocar, assim, esses 12 itens. Amanhã eu coloco, tá bom? Pra quem tá lá no grupo do Telegram. Boa, Bárbara. Obrigada por me ajudar. Então, olha só, carboidratos de carga glicêmica alta precisa ser diminuídos, tá? Porque a gente vai diminuir o processo de glicação. Vocês sabem que flacidez de pele, carboidratos e açúcar é o que quebra o colágeno. Então, tem muita gente que pergunta pra mim, Karen, tomar colágeno é bom e não sei o quê, mas não sabe que tá consumindo coisas que está destruindo as fibras de colágeno. Então, açúcar e farinha a gente precisa diminuir se quiser viver mais, com mais memória, com mais força, com mais lindeza, com mais beleza, tá? Acordar e dormir cedo. Que desafio pra mim isso aqui. Por vários fatores, tá? Mas 2 horas da manhã é o nosso pico do GH, que é aquele hormônio, sabe? Que é o hormônio que todo mundo quer colocar. Que é o hormônio do crescimento, que ajuda a gente a secar a gordura, que ajuda a gente a ganhar massa muscular. Quem não tem bons níveis de GH, geralmente vai ser mais barrigudinho, né? Então, Renata, nem farinha integral, tá bom? Eu vou falar com um pouco mais propriedade disso lá no... Então, acordar e dormir cedo é bem difícil para algumas pessoas. Eu falo isso por mim também, tá bom? Mas na longevidade, agora na maratona, eu vou dar bastante dica, viu, Lê? Para isso. É muito importante, tá? Porque você vai regular o seu ciclo do cortisol, enfim. Talvez não seja um item para você começar por ele, porque a gente precisa consertar outras coisas, mas para quem consegue deitar e dormir mais cedo, né, fazer respiração. A nossa família, né, prima? É difícil. Isso aqui é algo da minha mãe, por exemplo, né, da família mesmo. Exercícios, atividade física, quais são os melhores para longevidade, tá? Quais são os melhores? O GH a gente mede no sangue, tá? Chama IGF-1, a forma com que a gente dosa, tá bom? Exercícios para longevidade, ele tem que fazer o quê? São exercícios que ajudam a gente a aumentar o hormônio GH e exercícios que ajudam a gente a aumentar as mitocôndrias, tá? Então, depois vocês pesquisam que o HIIT é uma das melhores modalidades. Por quê? Porque o HIIT, ele é um exercício curto de alta intensidade. Então, vocês sabem que atletas, eles ficam mais velhos mais cedo, porque a atividade física intensa e prolongada aumenta a produção de radicais livres. Eu vivo falando aqui, se tiver atleta me ouvindo, precisa cuidar de tudo isso que a gente tá falando para não ficar envelhecido, tá? Então, mas o exercício correto para longevidade são exercícios de resistência que vão aumentar sua massa muscular e também o HIIT, tá bom?
certo? Isso é o que a ciência diz. O próximo item, estratégias antioxidantes, tá? Como eu sempre ensino aqui, tá bom? E a gente vai ter uma aula na semana que vem só disso, tá? Só de estratégias antioxidantes e também termogênicas, tá? Então, o que a gente tem de mais bacana? Então, você pode usar, por exemplo, lembra, eu já falei muito sobre antioxidante, né? A vitamina C, né? Exercício de alta intensidade curto, tá bom? Depois você pesquisa, Elisa, tá? Depois você pesquisa. Eu não sou educadora física, eu só tô traduzindo o que os estudos falam, então depois disso vocês podem ir atrás. Tem pessoas que dão esses treinos na internet, tá? Beleza? Eu quero depois pegar um profissional de educação física para fazer uma live explicando como que a gente pode fazer HIIT em casa e tudo mais. Então, o que é importante dentro das estratégias antioxidantes? Eu usar os alimentos que são antioxidantes de forma constante, ou seja, eu preciso ter no meu dia a dia sempre. Então, agora, por exemplo, o que eu fiz antes da live? Eu mostrei a minha xicrinha lá do Golden Milk, coloquei o meu pozinho de maca lá, tá? A maca que eu tenho aqui em casa é super concentrada, então uma colherinha de chá dela já basta. E beleza, tá? De vez em quando eu vou lá, tomo minhas pirulinhas de espirulina, né? Então essas coisas a gente tem que ter em casa, chá verde, cacau, canela, tudo isso que são esses alimentos que tem, quanto mais variado eles forem, melhor, tá? O açafrão, que eu sempre falo aqui como que ele é maravilhoso, né? Então assim, os temperos de forma natural, legumes, verdura, tudo isso ajuda muito, certo? Olha só, gente, uma coisa que eu anotei aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas existe um terrorismo muito grande sobre o colesterol, né? Não existe? Todo mundo tem medo de ter colesterol alto. Mas olha o que alguns artigos trazem. Vocês sabem que o colesterol é precursor de hormônio. E por que? Você já para pra pensar por que o corpo produz sozinho colesterol? Já pararam pra pensar? O corpo produz colesterol sozinho por um motivo, tá? E quanto mais hormônio você precisar, mais colesterol ele vai ter que produzir. Por quê? Porque ele é que impulsiona a produção de vários hormônios, né? Então, assim, níveis baixos de colesterol estão relacionados, inclusive, com Alzheimer, com depressão e com deficiências de hormônios, tá? Então, muito cuidado para quem toma estatina, tá bom? Muito cuidado para quem toma estatina, tá? E se ele é alto, Ana Paula, você precisa investigar, por exemplo, a sua tireoide, tá? Certo? Então, assim, a gente sabe que o colesterol, quando a gente é velhinho, quanto mais alto, mais longevo a gente fica. Olha que coisa doida, né? E ele não é a única característica, aliás, ele tá de longe para ser o parâmetro e padrão para doenças cardiovasculares, tá bom? Vocês vão ver que mais da metade das pessoas que morrem de infarto tem o colesterol em níveis normais, tá? Então, isso aqui que eu tô dando para vocês é ouro, gente, ouro, tá? Respirar fundo, um próximo item. Porque cada vez que eu tenho uma respiração bem feita, eu melhoro meus níveis de oxigenação, tá? E isso traz um equilíbrio no meu sistema nervoso, aumenta o meu sistema parasimpático, então isso vai trazer saúde, sistema imunológico e tudo mais, tá? Beleza, vamos lá. Item 9, deixa eu ver, respirar fundo, já falei. Item 9, descobrir o meu propósito. Olha que interessante isso. Pessoas que têm propósito de vida vivem muito mais. Elas têm um motivo para que acordar e acontecer. Elas têm motivo para estar saudável, né? Certo? Então vamos lá. Manter a mente ativa. Como? Como que eu posso manter minha mente ativa? Conversando com pessoas diferente cultura, fazer amizade com pessoas de lugares diferentes, que pensam diferente como você, é uma forma. Você pode ler livros de diferentes assuntos, tá? Porque você tá desafiando o seu cérebro. Quando o cérebro começa a entrar naquele platô, que ele já entendeu que, tipo, já deu tudo na minha vida, pode morrer. Essa é a informação que você tá dando pra vida, né? Então, não, né?
Então, não. Então, a gente precisa sempre desafiar o nosso cérebro. Pode aprender um idioma novo, pode aprender a dançar, pode aprender, que mais que eu anotei aqui? Se expressar de uma forma diferente, pode se desafiar a fazer uma coisa nova. Você vê as maluquices que eu faço aqui? Agora, hoje minha sobrinha veio aqui e ela falou, Tia Cá, olha o que eu tô aprendendo. E ela tá ficando de ponta cabeça lá. E eu falei, eu vou aprender isso. Então, é o meu próximo desafio, né? Então, assim, coloquem desafios que pra vocês fazem sentido, né? Sim, ô Bárbara, os flavonoides, eles são substâncias que estão dentro desses alimentos cheios de antioxidantes, né? Então, por exemplo, o cacau é um alimento riquíssimo em flavonoide. O resveratrol da uva, né, bem lembrado, o resveratrol tem estudos e mais estudos mostrando que o resveratrol prolonga a vida da telomerase, tá? Então, ele está no suco de uva tinto, tá? Na casca do açaí. Olha que legal. Então, usar extrato de açaí, açaí puro, é muito bacana, tá? Tá no caminho que tá aprendendo francês, ó que maravilha, do cérebro, certo? Vamos lá. Gente, uma coisa que é importante para aprender a ler rótulo de comida, cá a gente fez, eu vou liberar essa live amanhã para vocês, a gente fez uma live sobre isso, viu, minha linda? Que bom, Bárbara, que bom. Sabe que tem algumas coisas que eu vou colocar nova na sua fórmula, viu, Bárbara? PQQ, coenzima Q10. Coenzima Q10 eu já punha em todo mundo, mas eu tenho aprofundado um pouco os meus estudos com relação à longevidade. Momentos de silêncio, importantíssimo, por quê? Porque quando a gente para respirar, para desacelerar, é um momento que você tá dando uma chance pro seu sistema nervoso, tá? Outra coisa, uma técnica importantíssima aqui, é o jejum. O jejum intermitente é uma técnica de longevidade. Eu expliquei isso bem lá na live de jejum, tá? Uma das mais eficientes, inclusive, tá? Uma das mais eficientes. E terminando aqui, respondendo aquelas perguntas que eu levantei a lebre lá nos meus stories, que até parei de publicar as respostas. Gente, que é o fator principal aqui, que é um bom círculo de relacionamento. Tem um estudo em Harvard, que esse pesquisador, ele pesquisou tudo sobre felicidade. E quando a gente fala de felicidade, a gente tá falando de saúde. Olha, Van, que legal. Quando a gente fala de felicidade, a gente tá falando de saúde. Vocês já viram? Tem um versículo bíblico que fala assim, que a tristeza seca os ossos. Vocês já viram isso? E a alegria é o que traz vida para o nosso coração. Vocês já viram isso? Né? Então, a gente estar feliz é o melhor remédio para o coração. E eu tenho colocado várias vezes isso. Amizade é remédio. Amizade é remédio. E quando a gente fala de relacionamento, a gente tá falando do principal item. Nossa, como passou rápido, gente. Nossa, meu Deus. Você sabe que a gente tá falando... quando a gente começa a falar de amizade, nesse estudo, o que ele encontrou, né? Que o principal para nossa felicidade é o nosso círculo de amizades e os relacionamentos íntimos que a gente tem. Então, por quê? Porque eles promovem a nossa felicidade, né? Então, gente, se você é uma pessoa mais fechada, se você é uma pessoa mais reservada, né? Ou se você tem mágoa de alguém, é um bom momento para a gente refletir um pouco também sobre a nossa saúde emocional, perdoar as pessoas, entender que somos seres humanos que falhamos muito, que temos muitos erros, que somos muito frágeis às vezes, né? E que a gente erra. E que a gente precisa também liberar essa compreensão, né, para as outras pessoas. Por quê? Porque assim, a gente tem que entender que nós precisamos um dos outros, né? Eu já vi muitas pessoas falar, poxa, mas eu já me machuquei em relacionamento, né? Eu já fui traída, já fui machucada. Gente, tudo bem, mas vai fazer parte, infelizmente, porque somos falhos, né? Mas por isso que existe o perdão, por isso que existe tanto estudo mostrando que gratidão e perdão traz saúde. Ai, que lindinha vocês, gente. Vocês são demais, né? Vocês são demais. Então, assim, aquela amizade, sabe quando você abraça a pessoa, né? O abraço, ele libera ocitocina, que é o hormônio do amor. Quando você pensa em pessoas que você ama e que você... Quando a gente começa a guardar aquela coisa... Imagina uma pessoa te machucou, mesmo te feriu, uma pessoa... Quem vai ferir a gente? Né? São as pessoas mais próximas da gente, pessoas que a gente confiou, pessoas que a gente... E aí elas ferem e a gente às vezes não consegue. E aquilo às vezes fecha o nosso coração até para outras pessoas. Então, eu estou dizendo que a ciência diz aqui, tá?
tenha amigos, se abra para amizade, se abra para conversar, seja menos, a gente tem que ser menos reativo, né? A gente tem, é isso mesmo, gentileza gera gentileza, o amor, né? É algo universal que nos cura e que nos traz realmente, né? Olha só, a Aline falando, a amizade me tirou da depressão, tristeza e perda do meu pai, né? Então, assim, são coisas, gente, que espirituais, vamos dizer, né? Que estão super relacionadas à nossa saúde mental, nossa saúde emocional e, como consequência, a nossa longevidade, tá? Então, eu vou agora para as dúvidas. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Eu vou pedir para amanhã a gente vai fazer uma arte com todos esses itens sobre a longevidade, né? E eu tô achando muito lindo vocês colocando aqui que amam umas às outras. E aqui é um ambiente que a gente tem que chamar quem a gente ama, né? Porque, assim, cuidar da gente, a gente também quer passar aquilo pro outro. Por isso que a gente insiste, a gente fala pros maridos, faz isso, né? A gente fala pras amigas, faz aquilo. Vem pra live, vem assim, né? Que a gente tem esse desejo, né, de trazer as pessoas para aquilo que faz bem para nosso coração, aquilo que faz bem pra gente. E assim, é isso, tá? Eu concluo com isso. Não sei se vocês esperavam por isso, mas é isso. Então vamos lá. Vamos ver as duvidinhas de vocês, tá? Cadê as dúvidas, gente? Vocês não têm? Tem, a Marci tem uma. Não tem quase dúvida hoje, hein? Acho que eu falei muito. O canal do Telegram, minha linda, é só você ir lá no link da minha bio. Vai ter lá, você clica ali, você coloca integrar no grupo do Telegram, tá bom? Quem aqui vai estar amanhã com o nosso abrir da nossa maratona? Gente, vai ser divisor de águas, hein? Divisor de águas. Vai estar demais, 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 tá bom? Pessoal, todas as dúvidas mandem para mim na caixinha, tá? Pessoal que já está aqui, acostumado. Então, hoje tem um comentário. Oi, Isilda, linda. Então, a Isilda vai estar. Coloca as dúvidas que estiverem, mandem na interrogação, tá bom? Marci, pode manipular o resveratrol, sim, tá? Pode manipular. Inclusive, a forma que eu tomo ele é manipulado. A Cibelinha linda. Para quem teve uma vida sedentária, 70 anos, tem como dar uma revertida no tônus da musculatura? Cibele, sempre tem, vai melhorar. Por quê? Porque a inatividade é que atrofia, né? Então, assim, claro que não vai ficar forte, hipertrofiado, mas vai ter uma melhora da força, vai ter uma melhora do tônus, sim, tá bom? Tá? E olha, gente, vale muito a pena quem pode, né? Quem tem condições, que eu sei que não são tratamentos e nem médicos baratos, né? Mas com 70 anos, assim, acho que vale muito a pena fazer uma reposição hormonal. Cuidar dessa parte primeiramente de saúde, ter uma prática de atividade física, né? Mas fazer aí uma reposição de testosterona, enfim. O que é astragalos? O que é astragalos? Elisa, é uma planta, tá? Tradicional da medicina chinesa. Depois a gente vai falar um pouquinho mais profundo dela em outras lives, mas ela ajuda ela ajuda na produção da telomerase, que é uma enzima que ajuda a gente não a queimar os telômeros. Ou seja, está super ligado à longevidade, tá? Super ligado à longevidade. Então, olha só. Então, a gente vai fazer uma maratona que vai começar amanhã, tá? Maratona da saúde, aí, do emagrecimento, da longevidade. Então, a gente vai começar amanhã. E preparar o quê? Um caderno, né? Uma caneta e muita vontade de mudar, tá? Porque a gente vai trazer algumas coisas mais práticas para vocês mudarem aí no dia a dia de vocês. E a Aline, que tá aqui, ela fez o desafio, né, Aline? A gente vai entrar bem naquela linha do desafio depois. E eu tô preparando uma coisa muito top pra depois do depois, tá? Sempre tem novidade aqui, né, gente? Sempre tem novidade, porque eu quero realmente com que vocês... Quem aqui, olha só, quem aqui entrou na maratona de bode e tá ficando feliz com as lives? Eu tô recebendo muitas mensagens, viu? Sobre isso. Carmen, todas as dúvidas manda na caixinha pra mim, tá bom? Por favor, linda, porque quem entrar agora sabe do que a gente tá falando, tá?
O meu colesterol é alto, como faço? Tenho um nódulo na tireoide, mas é de água. Bárbara, é assim, a gente não tem que se preocupar tanto com colesterol alto, a gente tem que se preocupar com colesterol disfuncional, tá? O que é um colesterol disfuncional? É um colesterol que tá causando ferrugem nas artérias, tá? Então, é a sua aqui, minha linda, né? É a sua que eu tô respondendo. E como que eu sei que ele está disfuncional? Quando o meu triglicérides está alto e quando o meu HDL está baixo, tá? Então, HDL baixo e triglicérides alto, eu sei que aquele colesterol está disfuncional, tá bom? E aí eu vou ter problema, sim, no coração. Se o meu triglicérides for baixo e o meu HDL for alto, eu posso ter um colesterol 260, 300, que não vai ter tanto problema, tá? Tá bom, linda? Então, assim, o que você tem que se preocupar? O que faz a gente ter esse desferrugem, tá? Utilização de antioxidantes. É por isso que o cacau tá relacionado a menor incidência de doença cardíaca. É por isso, né? O chá verde, diminuir carboidratos refinados simples. 18 horas, Carmen. 18 horas, tá? Diminuir o consumo de carboidratos simples e tudo mais, tá? Tudo que a gente falou aqui também está relacionado à doença cardíaca, à prevenção de doença cardíaca, tá? HDL baixo, isso mesmo. Minha mãe não engorda e perde fácil. O que ela pode fazer é usar de suplemento. Precisa olhar, Bárbara, se ela não tem uma insulina muito baixa, tá? Pacientes com insulina muito baixa têm uma dificuldade muito grande de ganhar peso. Então, tem algumas fórmulas, tem que usar um carboidrato, tem que usar dietas hipercalóricas, tá? Uso de creatina, fazer atividade física que aumente a massa muscular. E a dieta é sempre hipercalórica. Quem tem geneticamente mais facilidade para perda de peso, vai ser o mesmo sacrifício para quem tem para aumento de peso ao contrário, né? Então, ela é magrelinha, né? Isilda, então precisa mudar esse triglicérides alto, né? Parar de comer doce, carboidrato simples, porque isso é ruim. Seu pai tinha que assistir essas lives, né? Manda pra ele, fala, pai, a sua atividade, eu quero que na quarentena você tenha um compromisso com a sua saúde. Assiste as lives da Karen, né? Porque é bem isso mesmo. Quanta coisa que vocês estão aprendendo aqui, né, gente? E é legal que vai fazendo sentido, né? Alguns alimentos que estimulam a ter mais hormônios, né? Então, assim, a gente fez uma live inteirinha sobre isso, Nicole, foi muito top, né, essa live. Tudo que a gente falou aqui, existe sim, por exemplo, a maca peruana, né? Até me perguntaram o que a maca faz, né? Ela ajuda a gente a regular esses níveis de testosterona. Os adaptógenos, as plantas adaptógenas, né? Ele não é tecnológico nem para abrir lá. A minha mãe ainda de vez em quando aparece aqui nas lives, vocês veem, né? Tá, gente? E assim, lembrando do item de depois das lives, olha que legal. Então assim, depois de uns 60 dias, Isilda, você dosa de novo, tá? Deve ter diminuído, com certeza. Tá bom? Então assim, é um contexto, tá, Nicole? Não existe uma coisa sozinha. E aí, eu acho que vale a pena a gente fazer uma live inteirinha sobre isso. Mas, basicamente, assim, tem que aplicar as técnicas do detox que a gente falou, tem que ter uma boa alimentação, tem que ter um sono regular, tem que fazer atividade física e usar as plantas que a gente falou aqui. Então, a maca, o astragalos, a ashwagandha, a ginkgo, né? Então, eu vi que a Whey tá online, mas é 7 horas, né, Isilda? Eu vi, acho que é 7 horas. Eu acho que eles estão testando, eu acho, não sei. Todos os meus exames estão normais, comecei a emagrecer fazendo uma dieta. O que acontece? Todas as dúvidas me mandam na caixinha, tá bom, gente? Criança pode, tá? Criança pode sim, tintura de coentro. Vou começar a fazer jejum. Suco verde com couve, brócolis, agrião não quebra o jejum, né? Quebra, tá? Porque ele já tem um pouco de carboidrato. O que não quebra são os shots, tá bom? Por isso até que eu mudei o horário da live. Que eu vi que ia ser às 19. Olha, Carmen, a menopausa, esse processo de envelhecimento, a menopausa realmente aumenta a gordura abdominal, tá? Por isso que a gente tem que começar a cultivar o mais rápido possível um estilo de vida saudável, tá?
certo? Eu tô tentando aqui, gente, quanta dúvida. Agora apareceram as dúvidas. Olha, eu gosto muito da creatina, gente, muito, tá? Não só para o ganho de massa muscular, mas também para a parte cognitiva e cerebral. Ela é maravilhosa até para idosos, tá? Creatina é um excelente suplemento, viu? O astragalos, a melhor forma de você consumir ele, sabe qual é? Cápsulas, você compra, extrato, tá? Extrato de astragalos. Sobre amizade é verdade, porque mesmo sem sermos próximos aquele dia que você me viu, sabia que você não estava bem. Ah, que linda, minha linda. Gratidão, viu? Creatina não retém muito líquido em mulher. Algumas mulheres retêm líquido com creatina, tá? Não são todas. Eu, por exemplo, retenho bastante. Mas não são todas, viu? E aí tem que usar uma dose mais baixinha, tá? Eu tô tentando achar sua dúvida, Isilda, mas nossa, eu acho que eu tenho. Gente, eu não vou conseguir responder tudo. Ah, que linda, Vanessa. Que linda, amor. Que bom. Muito obrigada, linda. Vamos lá. Ah, é mito que reposição hormonal provoca câncer? Isilda, reposição hormonal de hormônios sintéticos provoca, tá? Reposição hormonal bioidêntico bem feita, tá? Sendo a cereja do bolo, previne câncer. Eu até contei aqui da doutora Sarina, que é uma médica que fez toda a pesquisa familiar dela. E ela tem, assim, praticamente a família toda morreu de câncer e ela faz reposição hormonal, tá? Ela faz para prevenção de câncer, tá bom? Eu vou falar assim, aqui, ó. Tem como eliminar gordura abdominal depois de instalada? Tem sim, tá? Tem. Inclusive, o jejum intermitente é muito bom para isso. Se vocês começarem a aplicar tudo isso aqui, vocês vão perceber. Claro que existe um abdômen que é genético, que é um pouco mais difícil depois de um tempo de você ficar com a barriga chapadona, tá? Eu penso assim, ó. Você tem que ser você na sua melhor versão e se amar. Se amar, se amar, se amar, tá? Mas seja você na sua melhor versão, né? Porque tem hora que a gente já deixou muito tempo acumular muita coisa, e aí o que a gente tem que fazer? Poxa, vergonha na cara, reeducação alimentar, atividade física, faça as coisas com seriedade, tenha compromisso com você, de você ser você, mais lindona, assim, melhor a cada dia, de olhar no espelho e falar, pô, tô ficando bonitona e tal. E aí, o que não der depois, ou a gente aceita, ou a gente faz alguma reparação estética que não tem problema nenhum, né? Mas eu tenho um conceito que saúde sempre em primeiro lugar. A gente não deve ir atrás de uma beleza exterior sem expressar saúde, tá? Eu tenho esse conceito porque ser feliz não tem nada a ver com ser bonito. E nem contar. Mesmo que padrão de beleza muda toda hora. E bonito para um é feio para o outro. Então a gente tem que se aceitar, tem que melhorar essa autoestima e pensar que se respeitar, sabe assim, se respeitar em todos os sentidos. Então, assim, você vai usar alguma coisa, por exemplo, algum hormônio que pode provocar uma falta de saúde ou uma doença para ficar mais bonita, eu não sigo essa linha, tá? Eu sigo a linha da saúde. Eu acho que quando uma pessoa ela tem saúde, a consequência dela vai ser uma beleza, e assim, uma beleza única, que só tem você, mulher, só tem você, né? Então, eu acho que isso é muito importante a gente saber. E quando a gente fala de respeito, a gente fala, poxa, eu não vou comer esse alimento aqui, porque, nossa, Deus me deu esse corpo. Por isso que a gente entendeu o nosso propósito. Eu tenho ouvido muitas pessoas falando sobre propósito, né? E às vezes a gente acha que é algo muito grande, mas você sabe que um dos meus propósitos, eu coloquei uma vez essa frase no meu espelho, é fazer 5 pessoas sorrir. Então, assim, imagina se todo dia você acordar e pensar assim, eu vou fazer 5 pessoas sorrir. Quanto que você não tira da sua cabeça de erva daninha, né? De coisas ruins que você fica pensando de você. Ai, não vou fazer isso porque... ai, porque vão falar de mim, não. Você tira o foco do seu umbigo, você coloca pro outro, você começa a expressar a vida, gente. Isso é muito bom, tá? Eu sei que eu já tô até mudando. Tô falando
Eu tô falando aqui de gordura abdominal, eu tô falando de propósito na pergunta. A gente vai, uma coisa vai linkando com a outra. O shot não quebra o jejum e o limão não quebra o jejum. Não quebra. A reposição hormonal que eu indico é com hormônios bioidênticos e com médicos bons que têm mão leve, tá? Hormônio é melhor errar para menos do que errar para mais, tá bom? Então, sejam super criteriosos no médico que vocês vão escolher para fazer reposição hormonal, tá bom? Ai, obrigada, Gisele. Obrigada, linda. Obrigada. Esse é o meu intuito, né? Esse é o meu intuito. Acertou, né, Cris? Acertou. Chocolate 70% cacau é bom? Prima, é maravilhoso, tá? O cacau, gente, é remédio, não é tranqueira. Então, assim, quanto maior for a concentração de cacau, melhor é aquilo como um alimento, tá? Não se esqueçam disso, tá bom? E aí, cara, eu não consigo usar o 70% que eu acho muito amargo. Começa com meio amargo, tá? Depois você vai aumentando. Hoje, o chocolate que eu mais gosto é um 85%. E eu não suportava o 70%, eu achava super amargo. Hoje, um chocolate ou uma coisa muito doce me enjoa. Olha que legal essa mudança de paladar, né? Então, isso vai acontecer com vocês, viu? Mais alguém tá sem áudio aí, gente? Tem como medir a quantidade de água que deve beber diariamente? Tem sim, 35 ml por quilo de peso, né? Você já me ensinou tanto que nem imagina. Ai, Silmara, que linda, que joia ouvir isso, viu? Que bom, que bom. Jejum intermitente de quantas horas? Perdi essa live. Cris, você perdeu uma das melhores. Aliás, eu amo as lives aqui, os temas, mas é a parte. Mulheres, a partir de 14 horas você já tem os benefícios, tá? Então, jejuns curtos de 14, 16, 18 horas são muito, 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 muito benéficos, tá? Por quê? Porque eles fazem o turnover celular, eles aumentam a grelina, que é aquele hormônio maravilhoso que eu falei pra vocês, né? Ótimo, tá normal pra todo mundo, graças a Deus. Jejum de quantas horas acabei de responder? A dose correta de espirulina, lindona, depende muito de 500 miligramas a 3 gramas, tá? De 500. Olha, Isilda, que legal. Eu quero muito ver a diferença nos seus exames de sangue depois de todas essas mudanças, hein, Isilda? Quero ver. Quero ver. Gente, já vai acabar, tá? Cá, a dose é sempre individualizada, tá? É sempre individualizada. A gente pode usar de 1 a 10 gramas dia, tá? Aí tem que conhecer o paciente, a necessidade e tudo mais. Gente, eu acho que eu não vou conseguir responder mais, deixa eu ver. Acho que as principais foram, né? Eu vou só terminar com essa dúvida aqui, pra gente falar um minutinho aqui de como que vai ser amanhã o nosso início. E também para vocês fazerem os prints, tá? A Tati, todas as lives foram maravilhosas, você está nos dando uma chance de aprender saúde e tudo que está fazendo bem é muito. Obrigada, minha linda, obrigada. De quantos? De 14 horas para mulher, a partir de 14 horas para mulher já tem benefícios, tá? Tem caso de Alzheimer na família, você já falou TCM, creatina, açafrão, tem algo mais para você fazer? Tem você fazer todas as técnicas de detox que a gente falou, não consumir alumínio, uso do ômega 3 e exercitar bastante sua mente e fazer atividade física, tá? Atividade física, igual que eu falei hoje, o HIIT, ele cria uma substância que chama resistina, que ela inclusive cura Alzheimer. Então não deixe de fazer atividade física, tá, Rai? Certo, gente? Live top mais uma, né, galera? Que bom! Eu espero sim ficar gravado. A gente sempre tenta gravar, tá? Bom, deixa eu falar rapidão, então. Deixa eu colocar aqui, deixa eu cortar aqui as dúvidas. Infelizmente eu não vou conseguir responder. Eu vi que tem mais algumas pessoas perguntando, mas é que eu tenho um compromisso agora. Eu vou pro meu culto online, tá? Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Gente,
Amanhã, tá? Nós vamos começar então, presta atenção, galera. Nós vamos começar a maratona de emagrecimento e de longevidade. Por quê? A gente tá falando de emagrecimento com saúde e longevidade, tá? Então, eu sei que vocês, se Karen não conseguir um parceiro, tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema, você pode fazer sozinho. A gente vai apresentar para vocês coisas para vocês mudarem no dia a dia de vocês, coisas práticas para emagrecer com saúde. Então, assim, a gente vai ter um material bem bacana lá. Amanhã vocês já vão saber toda a grade, tudo que a gente vai falar, como é que vai ser. É para as pessoas que realmente querem mudar, tá? Como a gente fez com aquelas 10 lives lá, vão ser 5, só que num tema um pouquinho mais aprofundado com relação a isso. Beleza, gente? Certo? Então, eu gostaria que se você que é novo aqui, né, compartilha as lives, fala nos seus stories, tá? Tira lá o nosso print, coloca a sacada que vocês tiveram de hoje, coloca lá, Cá, vou colocar isso na minha alimentação, Cá, eu gostei disso, Cá, pra mim foi isso, tá? É só você tirar um print aqui, me marcar, tá bom? Se você tem o seu Instagram privado, você precisa me mandar um direct para eu te adicionar como meu amigo, porque aí eu também quero repostar nas minhas redes sociais, porque a gente tá ouvindo tanta coisa ruim, né? E às vezes o que a gente precisava era parar um pouquinho, né? Parar um pouco para a gente olhar para dentro de nós e ver que a gente tem recurso, que é possível a gente ser feliz. Amanhã às 18 horas, Renata, tá? Pessoal, entra no grupo do Telegram, por favor. Eu vou colocar aqueles 12 itens que a gente falou hoje e também amanhã à noite eu vou colocar toda a grade da maratona para vocês, beleza? Então eu te espero amanhã, às 18 horas, espalhe essa notícia boa, chama. Se vocês estiverem em grupo de mulheres, grupo de pessoas, chama pra maratona. Tem tanta gente que não sabe o que eu tô fazendo, gente, né? E como você tem sido abençoado, como você tem sido beneficiado, é muito legal a gente poder ajudar as outras pessoas, não é verdade? Tá bom? Então eu conto com a sua contribuição de você chamar seus amigos e de chamar as pessoas que você sabe que precisa mudar, né? E que às vezes ela acha que não é impossível. E principalmente na live de amanhã, que eu quero contar inclusive algumas coisas, algumas histórias impactantes para vocês. Tá bom, gente? Se você não teve sua dúvida respondida, eu lhe peço mil perdão, tá bom? Mas eu estou aberta e a gente vai falar aí. De nada, Ana Paula. Eu sei que fiz você ficar acordada até um pouquinho mais tarde aí na França, mas eu não consegui fazer às 5. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. E até amanhã às 18. Espero você, tá? Até!